E aí, meu povo querido, tudo bem com vocês? Vamos então para a aula 2 do nosso curso de Flash, pessoal. E agora a gente vai mergulhar mais ainda no entendimento da luz. Lembrando apenas que esta é mais uma aula do nosso curso de Flash lá da nossa plataforma do Photoflix, que está com uma oferta de lançamento muito especial, povo. Se vocês quiserem dar uma conferida, acessem aqui embaixo. Fiquem agora com a aula. Beijo para vocês! E aí pessoal, tudo bem com vocês? E hoje o que eu quero falar para vocês aqui são sobre os aspectos da luz, pessoal, bastante aplicados no Flash, tá? Isso vai ser muito bacana porque a gente vai conseguir relacionar as duas coisas e o mais importante é, para quando vocês chegarem no Flash, vocês já saberem a qual distância vocês precisam estar do sujeito e como configurar isso dentro do Flash, qual é a cobertura da luz que vocês precisam. A gente já está falando das características da luz, que é a intensidade, que a gente vai regular ali na questão da potência, na questão da distância, a cobertura da luz, o quanto que vocês vão precisar de zoom de flash e quais são os efeitos criativos que a gente pode fazer com o zoom do flash para alterar essa questão da cobertura. A gente vai falar um pouquinho sobre qualidade da luz, sobre o que é luz dura, o que é luz suave. A gente vai falar sobre cor de luz e como isso altera na questão do flash, na questão ali da composição da cena de vocês. E finalmente a gente vai falar sobre a questão da direcionalidade. Então aqui primeiramente vai ser um panorama geral já aplicado também a algumas funções do flash, porque eu quero mostrar alguns menus aqui do SB700 e do YN600EXRT, vão ser os dois flashes que vão guiar aqui o nosso curso. Eu vou mostrar para vocês esses acessórios aqui, especialmente esses modificadores, tanto da questão de cor, pessoal, como este acessóriozinho aqui, que ele é bem importante no flash, e aqui o que muda a questão ali da qualidade da luz, tá? Antes eu quero começar mostrando para vocês aqui a parte externa mesmo desse flash aqui, porque muita gente não sabe algumas coisas, tá? A primeira das coisas, pessoal, é a seguinte, tá? Essa abinha que a gente tem aqui em cima, tá? Muita gente pensa que é para deixar a luz suave, mais bonita, ou como quer que as pessoas se refiram a isso. E, na verdade, isso aqui, pessoal, é para aumentar a cobertura da luz do flash, tá? O SB700, assim como o YN600EX, eles têm um zoom máximo de 24 milímetros. Quando a gente coloca essa abinha aqui em cima, a cobertura ela já passa para 14 milímetros. Então, para usar tanto com lente grande angular, se vocês querem cobrir toda a cena, ali banhar toda a cena de luz, e mais do que isso também, a gente vai usar muito zoom do flash quando a gente faz o rebatimento, porque quanto maior for a fonte de luz, então se vocês rebaterem isso com um zoom bastante aberto, vocês têm uma fonte de luz muito maior e, por consequência, muito mais suave. A gente também vai entender a relação que quanto mais aberta e quanto maior o zoom do flash, menos potência a gente tem. Então a gente vai ter que trabalhar com essa lógica o tempo todo. Eu aumento o zoom, eu dou mais abrangência de luz, mas ao mesmo tempo eu perco potência e eu tenho que compensar isso aqui no flash, tá? Então isso aqui, pessoal, não tem nada a ver com a suavidade da luz. Não pensem que usando isso aqui, por exemplo, dessa maneira aqui, vocês vão ter uma luz mais suave e tudo mais, porque isso não vai acontecer. É apenas para a questão ali do zoom, tá? Da mesma forma, pessoal, a gente tem essa abinha aqui, que também pouca gente sabe para que ela serve, tá? Isso aqui, pessoal, é o seguinte: quando a gente faz o rebatimento para cima, essa abinha aqui, ela é responsável por dar o brilho nos olhos, tá? Para cobrir essa região aqui de brilho nos olhos. Porque isso é uma coisa muito desejável dentro do retrato. Então, quando vocês levantam essa abinha aqui para fazer o rebatimento, vocês têm esse brilho nos olhos, que vão ser esses quadradinhos pequenininhos aí.
vocês não vão melhorar a qualidade da luz. Quando eu falo qualidade da luz, significa dureza ou suavidade. Isso, pessoal, só vai ser alterado, a qualidade da luz, quando vocês tiverem uma fonte de luz maior, tá? Então, quando, por exemplo, eu pego e eu coloco essa rabetinha aqui, esse rebatedor em cima do flash, eu tenho uma fonte de luz maior, que por consequência ela é mais suave, obviamente ela vai dar mais brilho nos olhos, tá? Então, basicamente, esses dois elementos aqui eles são muito importantes dentro do flash. Da mesma forma, pessoal, é importante a gente entender o uso desses acessórios aqui, especialmente esse difusor aqui, tá? Que a gente coloca ele em cima do flash, e muita gente também pensa que é para deixar a luz mais suave. Mas a luz não fica mais suave, não é alterada a qualidade da luz, porque vocês não aumentam o tamanho da fonte. O tamanho da fonte continua o mesmo tamanho, tá? Vamos entender essa diferença entre dureza e suavidade, tá? Vocês só têm uma fonte de luz mais suave quando vocês usarem modificadores que aumentem essa fonte de luz, tá? E o que significa essa dureza ou suavidade, tá? Ela é sempre relacionada ao sujeito fotografado. É uma relação, então a suavidade é uma relação entre o tamanho da fonte e o sujeito. Explico para vocês. Muita gente diz que a luz do flash direta é uma luz dura. Ela é uma luz dura se a gente considerar fotografando pessoas, porque olha só, a luz do flash ela é muito menor do que o tamanho do meu rosto, que é um dos objetivos a serem iluminados. Mas, por exemplo, se fosse se iluminar algo pequeno desse jeito aqui, se vocês perceberem, a luz do flash é praticamente o tamanho do objeto. Então, o que vai acontecer aqui? Em relação a esse objeto aqui, eu tenho uma fonte de luz suave, não uma fonte de luz dura. Por que isso? Porque o tamanho relativo da fonte em relação ao sujeito vai fazer com que eu tenha muito poucas sombras e transições de sombras muito menos marcadas, muito menos escuras. Então, isso é o que determina a questão da suavidade. Obviamente que quando a gente se distancia, essa relação aqui ela sofre uma diferença, porque daí a essa distância aqui, a fonte se tornou menor em relação ao meu sujeito e obviamente que essa distância fez com que nessa relação aqui a gente tivesse uma luz mais dura do que antes quando estávamos próximos, tá? Para que vocês entendam uma coisa, então é sempre uma distância relativa. O melhor exemplo é a questão da luz do Sol. O Sol é uma fonte de luz gigantesca, absurda, enorme. Porém, a distância em que o Sol está da Terra faz com que essa fonte seja pequena, tá? Então, a luz do Sol ela se torna uma luz dura, especialmente quando ela está ao meio-dia, porque daí sim as sombras ficam mais marcadas, as sombras ficam mais escuras. Não vamos confundir qualidade da luz, que é o tamanho da fonte em relação ao sujeito, com a cobertura da luz, que é o quanto se ilumina. Não é porque vocês colocam um flash em 24 milímetros e ele ilumina muito mais uma cena que essa fonte se tornou mais suave, porque o tamanho da fonte é a mesma. Vocês pensem, por exemplo, o Sol, um Sol num parque, ele vai iluminar todas as coisas. Ele tem uma cobertura de luz absurda e gigantesca, mas ainda assim vai ser uma fonte de luz suave, pela distância em que o Sol está do sujeito fotografado. Tudo isso, essa distância, vai fazer com que se produzam sombras mais marcadas, que é a grande definição ali entre luz dura e luz suave. Toda essa ladainha é para dizer para vocês o seguinte: tem muita gente que acha que isso aqui deixa a luz mais suave. E, na verdade, até deixa a luz mais suave. Mas a explicação disso acontecer é porque a gente aumenta a cobertura aqui quando a gente coloca isso aqui. Então, se, por exemplo, quando vocês colocaram aquela chapinha aqui na frente, vocês aumentaram para 14 milímetros, quando a gente coloca
esse difusor aqui, isso aqui muitas vezes vai para 10 milímetros. E o que acontece? Como eu uso isso aqui para rebater, por exemplo, no teto, o que vai acontecer? Como dá uma cobertura maior, o rebatimento no teto fica maior e, por consequência, ele gera uma qualidade de luz mais suave. Mas não é porque a gente aumentou a suavidade na fonte de luz, é porque o rebatimento que a gente fez com que isso se aumentasse. Então, para que se usa esse acessório aqui? Basicamente, para fazer rebatimentos quando a gente tem tetos neutros, tá? Não precisa ser teto branco. O teto branco é bom porque ele tem maior reflexão. Mas se vocês tiverem tetos neutros, cores neutras ali, tons puxados para o cinza, o gelo e tudo mais, vai funcionar muito bem. Quando esse teto não for dessa forma, pessoal, for de uma outra cor, um tom amadeirado, por exemplo, o que vai acontecer? Esse rebatimento vai modificar a cor da luz do flash, que é 5.500 kelvins. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque daí a gente pode acabar misturando ali luzes, cores de luzes, isso às vezes no pós é meio complicado. A gente usa esse acessório aqui também quando, por exemplo, a gente tem que rebater alguma coisa. Olha só, vocês estão vendo que eu tenho um rebatedor aqui do lado, né? Se eu quisesse fazer uma luz, eu faria uma luz super bonita, e a gente vai ver isso depois na prática. Quando eu rebato essa luz num rebatedor, ou quando eu tenho que encher uma sombrinha de luz, eu vou mostrar isso aqui para vocês, a gente coloca esse tipo de acessório quando a fonte está muito perto, porque a gente consegue aumentar a cobertura de uma maneira ali bem interessante, tá legal? Então, dito tudo isso, a gente já falou então sobre intensidade da luz, sobre cobertura da luz, sobre qualidade da luz. Falamos uma titiquinha sobre a questão da cor ali da luz, tá? Quando a gente vai usar esses filtros aqui, isso é uma coisa interessante porque a Nikon, ela tem esses contatozinhos aqui, pessoal, e ela reconhece que vocês colocaram no flash esses modificadores aqui, e ela já faz algumas compensações interessantes quando você está em modo ETTL, tá? Para que servem esses modificadores aqui da cor? Só para a gente terminar antes de ir para o flash, tá? Isso aqui é muito importante quando a gente tem que equilibrar a luz ambiente com a coloração da luz do flash, tá? Por exemplo, eu vou usar esse verde aqui quando eu tiver predominância de luzes fluorescentes, pessoal, que elas, acreditem, são verdes, as luzes fluorescentes, embora a gente pense que são brancas. Por exemplo, assim, se vocês querem equilibrar num ambiente de escritório, alguma coisa parecida com isso, que tem muita luz fluorescente, é interessante que vocês usem esse modificador dentro do flash de vocês. Da mesma forma, se vocês vão fotografar à noite, num ambiente que tem muita luz de tungstênio, aquela luz amarelada, para não contrapor a luz do flash, que vai ser uma luz branca ali de 5.500 kelvins, vocês podem colocar esse modificador aqui e vocês fazem esse equilíbrio da cor. A gente também vai usar esse tipo de modificador. Lembro que há um tempo atrás alguém me pediu para eu ensinar a fazer uma noite americana, que é fotografar durante o dia com uma tonalidade como se fosse noite, que é um efeito bem interessante dentro do cinema. Para fazer uma noite americana, a gente vai precisar disso aqui. E eu vou mostrar para vocês aqui no curso do Flash, se vocês se interessarem. É uma coisa bem bacana da gente brincar. Vocês imaginem, vocês irem num parque às 4, 5 horas da tarde, que está dia, mas vocês podem fazer um efeito como se esse parque estivesse completamente escuro de noite, com uma tonalidade de cor bastante azulada, que cria um efeito bastante interessante. E daí a gente vai brincar muito com o equilíbrio de branco da câmera, e a gente tem que compensar utilizando esses filtros aqui, que também são chamados os filtros CTO. Isso a gente vai falar um pouquinho ali mais tarde, tá legal? E a questão da direcionalidade, pessoal, ela é extremamente importante
mas essa questão da direcionalidade, isso eu vou preferir mostrar para vocês ali na prática mesmo. Na nossa próxima aula eu vou trabalhar bastante com direcionalidade, mas aí eu vou estar em pé, eu vou estar fotografando e eu vou mostrar para vocês ali a questão da direcionalidade. Vamos dar uma espiadinha nesse flash aqui então? Vamos lá. Muito bem então, pessoal, vamos entender um pouquinho esses menus e como funciona aqui a questão do flash, tá? Primeira coisa aqui no YN600EX, vocês podem alterar o modo aqui que ele vai trabalhar a partir desse botãozinho aqui, o Mode, tá? Então vocês têm a possibilidade de trabalhar em ETTL, que seria a forma automatizada. Também existe o modo automático, eu vou falar depois a diferença para vocês. Vocês podem trabalhar em modo manual e vocês podem trabalhar em modo multi, daí tem uma relação na questão dos hertz com a questão da potência do flash, isso para fazer disparos estroboscópicos, para vocês fazerem alguns tipos de efeitos que eu vou mostrar ali ao longo do curso, mas isso já é um pouquinho avançado, porém é interessante saber e vou mostrar para vocês aqui no curso também o nosso modo multi, tá? Começando aqui no nosso modo manual, pessoal, a gente tem algumas indicações aqui que a gente precisa aprender a ler, tá? E daí aqui os menus da Canon, eles são bem interessantes, porque aqui dentro vocês já têm botões de atalhos que acessam os menus, tá? Então, o primeiro menu que eu quero mostrar para vocês, aqui é o botão de mais e menos, que lá no ETTL vai trabalhar como compensação, mas aqui no modo manual é onde vocês alteram a potência do flash, tá? Então, aqui a gente tem a carga completa do flash e vocês podem ir fazendo essa alteração aqui em terços de pontos, tá? Então, olha só. Então, é uma carga completa, ou a gente tem uma carga, meia carga mais 0.7, meia carga mais 0.3, meia carga do flash, 1/4 de carga, 1/8 de carga, 1/16 de carga, 1/32, 1/64 e o final é 1/128 ali de carga do flash, tá? É interessante vocês entenderem uma coisa, tá? A luz do flash, ela é sempre a mesma. Essa indicação aqui de potência, ela só vai nos dizer qual o tempo que o nosso flash vai ficar aceso, tá? Em relação ao 600EX, quando ele está em 1/1, pessoal, ele fica 1/800 de segundo. É o obturador de vocês, na verdade, essa questão aqui da potência, tá? Quando ele está em 1/128, se eu não estou muito enganado, seria como se a gente tivesse um obturador 1/32.000 de potência. Então é o tempo que a luz do flash fica ligada que determina a questão da potência, tá? Então aqui o meu flash ele está com a carga máxima, 1/1, tá? O segundo botãozinho que eu quero mostrar para vocês é o botão de zoom, que ele é acessível aqui nesse primeiro botão aqui. Vocês veem quando eu aperto, ele acende o botãozinho lá de cima e aqui nesse meu dial eu altero o meu zoom do flash, tá? A questão aqui é a questão da cobertura. O que é importante a gente saber? Olhem só, nesse meu caso aqui, eu vou de 24 até 200 milímetros. Quando eu atravesso 200 milímetros, olha o que acontece. Acende essa janelinha aqui que me indica que o zoom do meu flash passou ao modo automático, tá? Isso é interessante se vocês estão com uma lente zoom, ele vai calcular o zoom do flash baseado ali na lente de vocês. Eu vou mostrar na prática os efeitos que a gente pode fazer com o zoom, quando é interessante usar no automático ou não, tá legal? Aqui, por fim, no modo automático, a gente tem a possibilidade de definir se vai ser em high sync, ou seja, se eu vou poder disparar com velocidades acima da velocidade de sincronia da minha câmera, que é algo que a gente vai falar mais tarde, se eu vou trabalhar com ele em segunda cortina ou se eu vou trabalhar com ele no modo normal, tá? Então, super simples de entender este menu aqui, tá? Uma coisa que pouca gente atenta, pessoal, então, ó, vou apertar metade do meu disparador, vejam só o que acontece. Nessa configuração de zoom, que está 35, porque minha lente é 35 e está no automático, a potência máxima do meu flash, pessoal, vejam como é simples trabalhar com o modo manual, tá? O que está me indicando? Se a minha
câmera está em f8 e ela realmente está, o meu ISO está em 125 aqui. Pouco importa a minha velocidade. O que acontece? Se eu fotografar algo que está a 4 metros de distância, eu vou ter a minha exposição plenamente ajustadinha e correta, pessoal. Então, esses fatores eles são bem importantes. Bom, teu flash está em carga máxima, tu precisa de mais distância, tu vai ter que apertar no ISO lá da tua câmera. Por exemplo, aqui vou botar em ISO 1600, olha o que aconteceu. De 4 metros eu passei para 18 metros. Isso é importante, vai fotografar a noiva lá na porta da igreja, é importante tu entender isso. Ah, não, eu quero deixar o ISO 100, César, como estava antes, que ali está me indicando 4 metros. Bom, se tu tem uma lente, como no caso da minha, que é uma f2, tu pode, por exemplo, alterar ali a abertura da tua lente. Se eu botar em f2, vejam só o que vai acontecer, eu tenho os mesmos 18 metros. Se isso estiver em 2.8, essa distância aqui no caso não foi alterada, em f4 isso já passa para 9 metros, 5.6, 7 metros, tá? Então, quando a gente trabalha em modo manual, eu vou mostrar para vocês uma forma prática e segura de se trabalhar com o modo manual. Essa janelinha de distância aqui é o nosso guia, tá? Da mesma forma, pessoal, quando a gente muda o modo e passa ele para ETTL, as únicas diferenças que surgem aqui é que agora a gente tem um bracketing. Como o TTL é automatizado, ele pode permitir, por exemplo, fazer 3 exposições diferentes, 3 disparos de flash com potências diferentes de forma automatizada, e a gente vai fazer isso nesse FAB que tem aqui. E o botão, ao invés de ter um botão de potência, a gente tem um botão de compensação de exposição, que vai de 0 a mais 3. O que isso significa, pessoal? Que eu não tenho em ETTL acesso a qual potência que o meu flash ele está trabalhando. Eu não posso alterar a potência, eu só posso alterar a compensação. Porém, existe um truque aqui, e para quem entende de flash isso vai ser bem importante, pessoal. Eu posso saber sim a potência do meu ETTL se eu entendo aquilo que no manual a gente já falava da janelinha de distância. Veja o que está dizendo aqui, olha só. Em ETTL, com essas configurações aqui, eu tenho a possibilidade de efetuar um disparo de alguém que esteja a 1,5 metro de mim, como uma pessoa que esteja a 15 metros de distância. O que significa isso? Que se a pessoa está a 1,5 metro de mim, o meu flash está trabalhando na potência mínima. Se a pessoa está a 15 metros, o meu flash está trabalhando na potência máxima com essas configurações aqui que eu estou dando. A única recomendação que eu faço para vocês, pessoal, é trabalhem sempre olhando essa questão aqui da distância, tá? Um exemplo bem clássico, às vezes a configuração da câmera está indicando que a distância mínima é 5 metros do sujeito e vocês querem num evento fotografar alguém que está a 2 metros, esqueçam o ETTL de vocês, ele não vai funcionar. O ETTL ele calcula, mas existe alguns limites físicos que nos dizem, olha, eu estou te dizendo que é 5 metros, menos do que isso não vai funcionar, cara. Ou tu modifica os parâmetros da tua câmera, diminui o teu ISO, fecha a tua abertura, ou não vai funcionar. E para isso não adianta mexer na compensação da exposição, pessoal. A compensação da exposição no ETTL, ela funciona muito bem quando se está dentro dessa distância aqui recomendada. Então essa é dica de ouro para trabalhar com flash. Respeitem essa janelinha aqui de distância que vocês vão conseguir fazer tudo o que vocês querem com flash. É o erro mais comum das pessoas é não observar a janelinha de distância, tá? Importante dizer para vocês o seguinte, essa distância aqui, pessoal, só funciona se o nosso flash estiver desse jeito aqui, tá? Quando, por exemplo, eu pego e faço esse rebatimento, continua igual a distância, porém, isso aqui já é uma mera referência que a gente vai ter que se basear para saber se não está
com parâmetro de ajuste muito potente ou muito fraco nos ajustes que a gente tem na câmera, porque o ETTL, quando ele faz esse rebatimento, da mesma forma que no modo manual, ele já não tem precisão para fazer essa questão aqui da distância. Isso aqui se torna um mero guia, por exemplo, para a gente saber mais ou menos a potência que o flash está trabalhando, tá? Então, vocês vão usar, por exemplo, o flash assim para a noiva está entrando lá na igreja, vocês estão na ponta do altar, a noiva está na porta, é interessante que vocês usem isso e que vocês observem a questão da distância. Mas para trabalhar com rebatimento, a gente vai ter que trabalhar de uma forma diferente e observar isso de uma maneira igualmente diferente, tá? Botãozinho lock faz com que vocês não tenham mais acesso a mexer nesses botões aqui. Isso é interessante às vezes utilizar num evento, embora eu nunca utilize. Esse botão aqui, ele permite a gente fazer um teste de disparo, tá? E no mais, a princípio, a gente vai ficar por aqui em relação ao 600EX, tá? Eu quero mostrar agora aqui para vocês um pouquinho do nosso Speedlight aqui, o nosso USB 700, tá? Então, vou ligar aqui o nosso USB 700, que aqui a gente já vê algumas pequenas diferenças, tá? Por exemplo, aqui é o botão de simplesmente ligar, mas se esse estivesse na posição de flash remoto e trabalhar com grupos, a Nikon daí já tem uma função aqui específica para isso. E se tu quer trabalhar esse flash como master, que são coisas que a gente vai falar depois, tu também já tem um botãozinho para isso, tá? Vamos deixar aqui no nosso botãozinho de on. E aqui o flash da Nikon ele é um pouquinho diferente, tá? A questão dos modos vocês vão alterar aqui em cima, tá? Então a gente tem o nosso TTL, a gente tem o modo manual e a gente vai poder trabalhar aqui, pessoal, essa é uma função interessante da Nikon, baseado na distância do sujeito, ao invés de vocês ajustarem a potência para ver a distância, aqui pelo número guia vocês podem dizer a distância que o sujeito está, que a câmera vai fazer esse cálculo e vai dizer para vocês, aqui a 2 metros vocês podem estar a 2.2 e 1.8, eu vou conseguir me achar, tá? Isso a gente vai ver depois. Então aqui, o que é interessante a gente saber? No ETTL, a Nikon entende que a função que vocês mais vão utilizar é a compensação. Então ela cria esse atalho aqui de selecionar já para a compensação. Vocês podem apertar uma vez e girar o dial para fazer essa questão da compensação, ou simplesmente aqui como forma de atalho vocês podem ir apertando isso, ele vai alterando ali a questão em terços, quando chega lá no final, olha o que começa a acontecer, ele começa a voltar, tá? Isso aqui no batente é interessante essa forma aqui. Para vocês alterarem o zoom, vocês vão apertar ali no botãozinho de zoom e vocês vão fazer esse giro aqui. Na Nikon eu acho interessante que ele já nos diz aqui, ó, um FX ou um DX, nos indicando se a nossa câmera é uma full frame ou se ela é um sensor APS-C. E aqui vocês têm uma função interessante também que eu gosto aqui desse flash da Nikon, que é o modo de abrangência aqui do disparo, tá, pessoal? O que isso significa? Para a maioria das fotos, vocês podem deixar aqui na posição mais de cima a posição normal, tá? Ela vai iluminar a cena fazendo uma leve vinheta, uma leve iluminação nas bordas, vai pegar um pouquinho menos de iluminação, tá? Vocês têm a possibilidade de deixar ponderado ao centro, isso para retratos é interessante. Vocês vão ter um centro bem iluminado na foto e com bordas mais acentuadas ali a questão da vinheta. Ou se vocês quiserem fotografar um grupo, é interessante que vocês usem isso e deixem o flash de vocês ali bem aberto, tá? Essa é uma função. Então, para fotografar grupos, fotografar retratos, dando uma prioridade para o centro, aqui para o resto todo da vida fotográfica de vocês. Se vocês quiserem usar só essa opção aqui, tá valendo também. Se vocês apertam no botãozinho aqui do lado, vocês podem modificar a direcionalidade aqui do flash e ele vai nos dizer, olha, a minha cabeça de flash não está
nessa posição aqui que é a normal. Vejam só, quando eu vou fotografar alguém bem de perto, pessoal, e no manual da Nikon diz a partir de 2 metros, eles recomendam que vocês coloquem o flash para baixo, tá? Então, olhem só que interessante isso aqui no flash da Nikon. Ele nos dá a possibilidade de 0,7 graus negativo. Isso é uma coisa bastante interessante, tá? As outras funções desse flash aqui a gente vai encontrar dentro do menu, tá? Isso aqui são os filtros. Quando vocês, por exemplo, utilizam esses filtros que vêm junto da câmera, eles já têm um sensor que faz essa leitura, daí não precisa fazer nada. Mas se vocês quiserem colocar outros filtros, por exemplo, ali um filtro vermelho, um filtro azul, um filtro amarelo ou um filtro âmbar, vocês têm que fazer essa indicação aqui e para todas as outras cores vocês vão colocar em outro, tá? Mas isso é só quando vocês utilizarem filtros diferentes daqueles que vêm, tá? Aqui é para a questão do disparo remoto, isso a gente vai fazer depois. Aqui é o barulhinho aquele de reciclagem que vocês podem tirar, isso é interessante às vezes num evento, numa formatura, é importante que vocês desliguem isso. Aqui é a questão do brilho do LCD, o standby automático para ele poupar a bateria quando não está sendo utilizado. Se vocês baixarem aqui, para ajustar a questão do zoom para FX ou DX, o sensor da câmera de vocês, APS-C ou Full Frame, embora nessa primeira opção ele já faça automático. Aqui vocês podem dizer para a câmera se vocês querem que a alteração da potência seja feita em pontos inteiros ou em terços de EV. E aqui se vocês querem metros ou pés ali no indicador de distância. Aqui é se vocês querem o auxílio de focagem, isso é bem interessante no escuro. Aqui a gente tem a versão do firmware, lembrando que o USB 700, como o nosso outro flash, pode ser atualizado o firmware. Isso é bem interessante, pessoal. Às vezes se lança câmeras novas, vocês vão colocar o USB 700, ele não vai ter todas as funções ou vai ter algum tipo de problema de compatibilidade que vocês ajustam ali na questão do firmware, tá? E aqui é se vocês quiserem resetar o flash de vocês com as configurações originais de fábrica, tá? Basicamente, pessoal, é isso que a gente tem aqui no nosso flash. O resto, as outras coisas são todas meio autoexplicativas, a não ser esse botãozinho aqui de baixo, tá? Que quando ele está em L, ele está montado na minha câmera, então aqui está locked, está fechado. E se vocês, por exemplo, querem tirar essa sapatinha aqui, vocês têm que abrir aqui embaixo para que isso saia, tá? Então aqui, ó, fechei o meu pino, ele está cravadinho. Da mesma forma aqui que na Canon, a gente vai fazer isso através desse outro botão aqui embaixo, olha, que é o botão de lock, só que aqui a gente leva completamente para o lado para retirar o flash. Depois que a gente colocou o flash, a gente vai lá e faz o locket e a gente fecha esse flash aqui, tá bom? Então, pessoal, isso então era tudo que eu tinha para dizer nesta nossa aula de hoje. Que quadro mais horrível, vou tentar deixar aqui um pouquinho mais bonitinho, não vai ficar, tá? Me despeço de vocês aqui dessa maneira e nos vemos na nossa próxima aula. Daí vai ser muito mais prático, vai ser muito mais divertido, tá legal? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.